E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor e essa semana a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo de Romanos. A gente vai estar estudando a parte final do capítulo 5 de Romanos, do versículo 16 até o versículo 21. Então, se vocês se lembram, na semana passada, a gente estudou sobre como Paulo ele introduz o conceito dos dois Adãos. Como o primeiro Adão pecou e através do pecado dele toda a humanidade pecou com ele, porque ele era o nosso representante, e como o segundo Adão, que é Cristo, viveu uma vida justa, morreu e ressuscitou em nosso lugar, e por ser nosso representante, como todos nós somos considerados justos hoje. Então, no versículo 16, Paulo vai estar com continuidade nessa linha de pensamento, contrastando os dois Adãos. Então, primeiro, ele vai falar que a obra do primeiro Adão foi uma transgressão, ou seja, havia uma ordenança clara da parte do Senhor que ele não deveria comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele escolheu conscientemente desobedecer o Senhor, e com isso o pecado entrou na humanidade. Enquanto a obra do segundo Adão, na verdade, foi uma dádiva gratuita, ou seja, Cristo, ele voluntariamente escolheu viver uma vida justa e se entregar, morrer pelos nossos pecados para nos justificar. Então nós vemos uma clara diferença entre as duas obras. Paulo ele também vai falar dos diferentes frutos das duas obras. Então aqui, no primeiro Adão, nós temos morte, e aqui no segundo Adão, nós temos vida. Aqui temos condenação, e aqui temos justificação. Aqui, nós somos escravos do pecado, e ele reina sobre nós. Aqui nós somos livres do pecado e nós reinaremos com Cristo. Mas quando Paulo ele faz esse contraste, pode dar a impressão que é como se fosse uma luta de duas forças quase equivalentes, assim, sabe? Como se a obra de Cristo mal fosse bastante para dar conta da obra do primeiro Adão, e eles ficassem disputando forças, alguma coisa assim, mas na verdade Paulo ele vai deixar bem evidente que a obra de Cristo, a obra do segundo Adão, é muito mais poderosa e é mais do que o suficiente para cobrir todos os efeitos negativos da obra do primeiro Adão, que foi o pecado e a morte que entrou para a humanidade. Então ele vai falar que Cristo, ele não apenas nos livra das punições, das consequências negativas da obra do primeiro Adão, mas também ele fez um esforço positivo em nosso favor. Ou seja, ele não apenas nos livra das punições, mas ele também viu uma vida justa e santa em nosso lugar. E quando Cristo olha para nós hoje, ele não olha apenas pessoas que não merecem mais uma punição, mas ele enxerga pessoas justas, que viveram uma vida justa, que na verdade foi a vida que Cristo viveu em nosso lugar. É por isso que o apóstolo vai falar que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Hoje a nossa posição é ainda superior à posição que Adão estava originalmente no Éden. Muitas vezes a gente pensa que uma vez declarados justos por Cristo, a gente volta para o mesmo lugar onde Adão se encontrava perante Deus, mas o Timothy Keller vai falar no livro dele que esse lugar ainda é superior. Mas por que ele é superior? Adão, ele era considerado justo perante Deus, mas assim que ele pecasse, ele seria passível de condenação, ele seria condenado, e foi o que aconteceu. Mas agora, em Cristo, nós somos considerados justos, mas mesmo quando nós pecamos, porque muitas vezes a gente não consegue viver uma vida de santidade perfeita, ainda assim, Deus continua nos considerando justo por causa da obra de Cristo na cruz por nós. Ou seja, a vida justa que Cristo viveu, ela é imputada a nós, e por isso, ainda que nós pequemos, nós não podemos cair desse lugar de justiça, porque nós somos considerados justos por causa da obra de Cristo, ela é mais do que suficiente para cobrir todos os nossos pecados. E aqui, no fim do capítulo 5 de Romanos, a gente vai estar finalizando um trecho de Romanos que Paulo ele expõe de maneira gloriosa a obra da justificação através da fé. Ele expõe a obra do Evangelho de uma maneira muito didática, e aqui vai se dar a finalização dessa explicação de Paulo. E o Timothy Keller vai falar que o Evangelho ele é encontrado bem no meio entre duas verdades que parecem ser opostas, mas na verdade elas só são apenas paradoxais, digamos assim. A primeira verdade é que Deus ele é totalmente santo e separado do pecado. Portanto, nós, como herdamos o pecado de Adão, como nós somos culpados juntamente com Adão, nós somos piores do que nós pensamos. Nós somos culpados, condenáveis, não há desculpas para nós. E se a gente esquece da gravidade do nosso pecado diante do Senhor, a gente pode acabar banalizando ele e vivendo uma vida de liberalismo, assim, sabe? Achando que tudo é permitido, que não tem tanto problema assim pecar, esquecendo o quanto o nosso pecado ele é ofensivo ao Senhor. E do outro extremo, nós temos outra verdade muito poderosa, que é
como Deus nos ama. Nós somos extremamente amados por Deus, nós somos mais amados do que jamais poderíamos imaginar. Nós somos amados de tal ponto que Deus ele escolheu direcionar essa punição pelo pecado para o Filho dele, para que nós pudéssemos ser justificados e encontrar graça e favor diante dele novamente. Então o Evangelho se encontra entre essas duas verdades que são extremamente poderosas e quando complementadas, elas nos entregam a verdadeira mensagem da cruz. Tanto que Tertuliano, ele falava que assim como Cristo foi pendurado entre dois ladrões, assim o Evangelho ele se encontra no meio de duas heresias opostas, que é a do liberalismo e a de uma vida de moralismo, de legalismo, assim. Então nós sempre precisamos nos lembrar disso, sabe? Quão grave é o nosso pecado diante de Deus, quão culpado, quão condenáveis nós somos e quão sem esperança nós estávamos sem o Senhor. Mas como nós somos amados por Deus, nós somos amados com um amor tão glorioso, tão intenso, que Deus escolheu enviar seu único Filho para pagar pelos nossos pecados, para sofrer a punição que nos era devida, para que nós pudéssemos nos encontrar novamente juntos com o Senhor, justificados em uma posição firme de segurança da qual nós não podemos cair. E essa é a beleza da mensagem do Evangelho, gente. É uma mensagem muito gloriosa e que nós possamos ver todos os dias da nossa vida meditando a respeito dela, sabe? Como nós somos piores do que nós pensamos, só que mais amados do que imaginamos. E é isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha edificado vocês. Boa semana.